Fala galera, tudo bem? Ricardo Cajazeira novamente aqui com vocês, agora para falar um pouquinho sobre compliance, especificamente da LGPD. Saiu recentemente, no dia 16 de julho, uma resolução de número 18, falando sobre as atribuições, o detalhamento sobre a atuação do encarregado de dados, o famoso DPO, Data Protection Officer, encarregado de proteção de dados, o pai de santo dos nossos dados pessoais. É exatamente isso, é o profissional que tem todo o poder de gerenciar toda a privacidade e proteção de dados na sua empresa. Então, essa resolução 18, ela é muito importante para tirar algumas dúvidas com relação a alguns pontos. Eu trouxe aqui hoje 6 pontos que são importantes para que vocês entendam e conheçam um pouquinho mais dessa questão, deste assunto, onde nós precisamos aprofundar esse programa de privacidade e proteção de dados, trazendo um profissionalismo e nos atentando a algumas ações que estão sendo implementadas de forma equivocada. E muitos clientes, pessoa jurídica, muitas empresas, estão em dúvida, que com certeza, logicamente que essa resolução não vai solucionar 100% das nossas dúvidas e dos nossos problemas, mas já é um ponto de partida que vai tirar alguns assuntos da frente, porque já estão já claros para alguns já consultores e atuantes, e até para mim mesmo, muitas coisas que estão aqui na resolução 18, nós já fazemos isso dentro dos nossos programas de privacidade e proteção de dados nos nossos clientes. Então, eu vou falar de uma maneira muito breve, sem tomar muito seu tempo, porque eu sei que tempo é precioso para todos nós. Então, vamos lá? Bom, item 1. Encarregado deve ser nomeado a partir de um ato formal, ou seja, precisa ter uma formalização dessa nomeação e muito claro, ou seja, um documento, uma nomeação, como se fosse uma procuração, não precisa ser nesse detalhe, mas é um documento formal. Onde que eu faço isso? Dentro do nosso programa de privacidade e proteção de dados que implementamos, nós temos uma primeira atividade que seria a reunião de kickoff. Nessa reunião nós podemos ampliar para uma eleição do comitê interno de privacidade e proteção de dados, e esse ato formal da formalização do comitê de privacidade e proteção de dados, o comitê é um grupo, né? Um grupo onde serão deliberados diversos assuntos relacionados à privacidade e proteção de dados. Neste comitê, nós teremos todos os responsáveis de departamento, a qual ficarão responsáveis por gerenciar, avaliar todas essas questões e determinar quais serão os rumos desse programa de privacidade e proteção de dados. E é exatamente esse comitê que vai nomear um encarregado de dados, que pode ser interno ou pode ser externo, ou seja, um profissional terceirizado, ou uma empresa terceirizando, indicando uma pessoa física, o famoso BPO, Business Process Outsourcing, ou seja, terceirização de pessoal. Ok? Mas no item 6 aqui da nossa apresentação, a LGPD também deixou bem claro algumas questões de conflito de interesse. Então, por mais que o mercado inteiro esteja atuando, nomeando pessoas internas ou externas, tem algumas vantagens e principalmente desvantagens, que eu vou falar brevemente. Então, item 1, essa nomeação formal. E essa nomeação de uma pessoa física deve ficar muito clara no site da empresa, no ponto de venda, em tudo que tem um acesso a uma porta de entrada para o seu cliente, seja no mundo físico ou digital. Legal? Item 2. Como eu falei, vou entrar mais no detalhe aqui, as informações da identificação desse encarregado de dados precisam ser muito claras. Ou seja, quem é a pessoa física, quem é a pessoa, o profissional que eu, Ricardo, como titular, você como titular de dados, podemos entrar em contato. Não simplesmente dpo@nomedaempresa.com.br. Telefone? Não tem, é um telefone de uma central. Não, vocês precisam nomear essa pessoa. Se for de uma consultoria, um exemplo da nossa, que atuamos aqui para empresas, se for uma consultoria, que se nomeie
uma pessoa física. Quem são os consultores que estão prestando serviço para você nesse projeto? E ele precisa constar também nessa nomeação, os dados, e isso vai ter que ser replicado em toda a sua estrutura física e digital da sua empresa. Legal? Terceiro, o encarregado precisa atuar, esse encarregado de dados precisa atuar com total autonomia, ou seja, não pode ser subordinado, amarrado, sem poder exigir. Eu já vi alguns projetos que assim, são absurdos, né? Então, assim, a alta gestão não deixa o DPO, o encarregado, fazer nada, não tem autonomia para nada, tudo tem que passar por eles, o aval. Então, só nisso já tem uma insubordinação, um conflito de interesse, ou seja, o encarregado de dados é um profissional que tem que ter uma autonomia, assim como também dos seus gestores, dos seus diretores. Então, pense, realmente um profissional diferenciado, não é nem simplesmente uma pessoa que faz um cursinho básico, que tem pouca experiência, não, é um gestor, tá? O nome fala encarregado, mas nós não podemos comparar com alguns encarregados operacionais. Não que esses não tenham uma responsabilidade gerencial, mas aqui o critério é muito mais C-level, ou seja, alta gestão. Então, nós temos que ter essa visão e garantirmos que o encarregado atue de forma autônoma, tá? Item 4, a qualificação. Então, seguindo nesse raciocínio, o DPO, ou encarregado de dados, precisa ter os conhecimentos necessários, as habilidades comportamentais e as habilidades ou competências técnicas para exercer a sua função. Precisa entender de liderança, que são as comportamentais, liderança, negociação, gestão de pessoas, gestão corporativa, inteligência emocional. Então, não é qualquer profissional, é um profissional que saiba lidar com outros, ou seja, você vai ser um arquiteto de soluções, um arquiteto de resoluções. Então, nesse caso, esse encarregado, mais do que ter a competência, eu estudei a lei, eu fiz um curso, eu fiz um MBA falando sobre a história da privacidade e proteção de dados ao longo de 50 anos, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas a gente quer saber hands-on, mão na massa, como que a empresa vai estar devidamente adequada. Vamos ter que parar de ficar discutindo o sexo dos anjos e vamos ter que ser mais efetivos na entrega dessas atividades, e isso só quem consegue é um encarregado de dados com experiência, com habilidades e competências necessárias para um bom profissional do futuro, que é o que eu sempre falo em todos os nossos treinamentos, palestras. Então, essa responsabilidade ela precisa, e a resolução 48 já deixa muito claro esse ponto, já falando que não necessariamente é só pelo simples fato de ter uma certificação pela empresa XPTO ou um curso na faculdade XYZ vai garantir a qualificação dessa pessoa. Não, porque se ela não tiver as habilidades necessárias, esse projeto não sai do lugar. Precisa ter experiência, precisa ter gestão. O item 5 também, que é extrema relevância, deixou muito claro que a responsabilização sempre é do agente de tratamento, controlador e operador. Então, nesse caso, tudo que o encarregado fizer, ele está fazendo em nome do próprio controlador. O controlador tem toda a gestão para fazer ou não fazer. O encarregado tem a função de cobrar a execução. Se a empresa não faz, o problema é da empresa. Se falava muito em seguro para DPO, seguro para encarregados. Gente, existe seguro para atuação de CEOs, de diretor de operações, né? Vamos colocar um diretor jurídico. Então, assim, um diretor de logística, poxa, deu um problema nas cargas lá, tivemos vítimas fatais, você vai processar o diretor? Teoricamente, temos algumas, se for agir por negligência, imprudência e perícia, com certeza ele vai ser envolvido, mas não nisso que todo mundo está falando do caso do encarregado de dados. Se ocorrer um vazamento, é por culpa exclusiva do controlador, da empresa. E aí cabe ao encarregado atuar com autonomia. Se ele não tem autonomia, não pode ser responsabilizado. Aí, essa resolução 18, ela vai muito além do que um simples parágrafo. Ela já deixa muito claro, deixando a responsabilidade
do controlador. Então, vamos nos atentar nesse sentido. E para fechar, o item 6, conflito de interesse. Como eu falei anteriormente, nós já sugerimos que não se nomeiem pessoas internas para serem encarregados de dados, mas que seja nomeado um gestor do comitê interno de privacidade e proteção de dados. Então, diretor administrativo, um gerente financeiro, um gerente de TI, pode ser nomeado um gestor do comitê, ok, mas o encarregado nós sugerimos sempre que seja uma empresa terceira. Nos nossos projetos, todos os projetos, nós acabamos sendo os encarregados de dados nomeados pela empresa. Temos total imparcialidade, podemos sugerir melhorias, devemos acompanhar, desenhar novos fluxos de atendimento, desenvolver relatórios de posicionamento de conformidade, inconformidade, planos de ação, ações administrativas, tratando sanções também fiscalizatórias. Então, vocês percebem que o negócio é muito mais do que as empresas estão percebendo hoje. Então, o conflito de interesse é um ponto fundamental que a resolução trouxe a partir do artigo 18 e vai até o artigo 21. Então, de uma forma não tão detalhada, mas se expressou de uma maneira direta, e a gente entende que o conflito de interesses está dentro da ética, da conduta, das boas práticas. Então, se sua empresa quer ser vista como uma empresa séria, não pode deixar de seguir esses caminhos, principalmente dessa resolução 18, porque ela dá alguns direcionamentos de boa-fé, que é o que a lei exige. Legal? Espero que tenha ajudado. Estou sempre à disposição, trazendo muito mais informação e dados estratégicos, dados gerenciais para a sua empresa. Conte conosco e até a próxima.